Rádio Piauí. Sejam bem-vindos à Rádio Piauí. Este é o Maria Vai com as Outras e eu sou a Branca Viana. Nesse último episódio da primeira temporada do Maria, a gente vai conversar com a Rosisca Darcy de Oliveira, que é jornalista, escritora, colunista do jornal o Globo, membro da Academia Brasileira de Letras e que, nos anos 70, ajudou a fundar dois movimentos feministas, o brasileiro e o suíço. Mas o motivo principal da nossa conversa aqui com ela é um livro que a Rosisca escreveu há 15 anos, chamado A Reengenharia do Tempo. E nesse livro ela fala, entre outras coisas, sobre a divisão sexual do trabalho, um tema que apareceu aqui em praticamente todas as entrevistas que a gente fez nessa primeira temporada. Essa entrevista foi gravada em fevereiro de 2018 e é por isso que vocês não vão ouvir falar de eleições aqui. Então, Rosisca, seja bem-vinda ao Maria Vai com as Outras e eu queria começar te perguntando como foi que você se tornou feminista. Na verdade, minha mãe insistia em que nenhuma mulher devia depender economicamente do marido. Tanto assim que ela sempre insistiu para que nós tivéssemos uma carreira. E se você pensar, naquela geração, isso era muito raro. A maioria das mulheres não trabalhava. Minha mãe trabalhava, ela era professora. Ela trabalhou até o meu nascimento. Isso também é um dado interessante, quer dizer, com 3 filhos aí ela parou de trabalhar, que é o que acontece com tantas mulheres ainda hoje, que não conseguem compatibilizar a vida profissional e mundo do trabalho, né? Mas eu acho que essa ideia que ela cravou em nós, quer dizer, com muita força, né, foi uma ideia feminista, na verdade. A gente pediu para a Rosisca nos dar a definição dela de feminismo, e a definição que ela deu foi a seguinte: feminista é quem acredita que as mulheres existem como seres humanos inteiros, que elas são diferentes dos homens e que essa diferença não legitima qualquer hierarquia ou exclusão, e que o desenho das sociedades deve refletir a existência dessas diferenças, oferecendo espaços, oportunidades e direitos iguais. Por exemplo, eu estudei direito, nitidamente como uma provocação, porque na época estudar direito era uma carreira masculina. Tinha poucas meninas. Pouquíssimas. E era uma provocação. Quer dizer, hoje, dito isso, dá vontade de rir, né? É uma piada. Mas tinha esse Mas não sentido. para todas as profissões. Para direito, sim, mas para outras ainda tinha esse ainda sentido. É assim. E, bom, eu escolhi essa carreira, eu não queria ser advogada, na verdade. Nunca fui, nunca quis, nunca fui. Mas eu era escritora, já era jornalista. Mas fiz direito. Para mostrar que eu entrava numa universidade, numa carreira masculina e que eu conseguia me formar nela e muito bem, obrigada. E como era o ambiente na faculdade de Direito, naquela época, os professores, os colegas? Olha, eu vou te contar uma história. Eu fiz um trabalho uma vez sobre Antígona. E eu fiz esse trabalho, eu mesma escolhi o tema, porque achei que era adaptado, né? Eu gostava muito de teatro, eu era fascinada pelo personagem da Antígona. O professor chegou na sala de aula, leu em voz alta o meu trabalho, disse: eu dei 10 nesse trabalho, a nota máxima, eu queria que vocês adivinhassem quem escreveu isso. E aí foram ditos os nomes de todos os meninos que estavam sentados na frente, eu ficava sentada lá no fundo da sala, ninguém disse, evidentemente, nenhuma moça, né? E ele jogou a prova assim, em cima dos garotos que estavam sentados na primeira fila e disse: vocês deviam ter vergonha, seus barbados. Ai. Quem fez isso aqui foi aquela menina lá atrás. Assim, num tom de desprezo absoluto. E eu me levantei e saí da sala. Saí da sala, ele veio até a gente. No meio da aula. No meio, me levantei, assintosamente saí da sala, né? Ele veio até a mim e disse: mas o que aconteceu? Eu te fiz um elogio, você está zangado? Eu disse: não, você não fez um elogio, me fez um insulto. Eu gostaria de saber por que eles devem ter vergonha quando eu tiro mais que eles. Eu sou assim tão inferior. Ele entendeu, ele viu que tinha feito uma gafe terrível, pediu desculpas e me pediu para voltar para a sala. Eu voltei para a sala, mas tinha nascido uma feminista. Depois, a entrada propriamente no movimento feminista já foi no exílio, né?
Então, partindo agora para a questão do exílio, em 64, quando teve o golpe, ainda não tinha feminismo no Brasil, né? Movimento que começou nos anos 70, na verdade. Mas a questão da mulher fazia parte da discussão política ou não? Não me lembro de que isso fizesse parte. Na época, a revolta era fundamentalmente contra a ditadura. E lá acontecia um fenômeno muito interessante, é que os homens não gostavam muito de ouvir falar nessa história. De feminismo? Não. Não gostavam e diziam, num tom bastante acusatório, que isso ia dividir a causa. Que nós não tínhamos nada que nos meter nessas coisas, porque isso ia dividir a causa. Recebiam mal. Foi a história da época, era a luta de classes, era a ideia de uma revolução social e sobretudo, e aí é que eu entrava nisso muito claramente, era a luta contra a ditadura, não é? Que unia muita gente. Nós éramos muito jovens, era a luta pelas liberdades, não é? E você foi para a Suíça, como a gente já falou aqui, que você morou na Suíça. Quando foi? Foi logo depois do golpe? Eu fui em 69. 68 teve as 5. E em 69 Miguel assumiu um posto em Genebra. Miguel, meu marido, ele era diplomata, e assumiu esse posto e eu fui com ele para lá. A Rosisca e o marido, Miguel Darcy, eles faziam parte de uma rede clandestina de pessoas que divulgavam notícias sobre as torturas que estavam acontecendo no Brasil, e essas eram notícias que a ditadura negava. O que aconteceu foi que essa rede foi descoberta enquanto eles estavam lá em Genebra, e o Miguel, que estava em Genebra como diplomata, foi chamado ao Brasil com um pretexto de trabalho, e assim que ele pisou aqui, ele foi preso. Então quer dizer que quando isso tudo aconteceu, quer dizer, você se viu na Suíça, sozinha, sem emprego, com o marido desaparecido, depois preso, sem passaporte, porque vocês dois tiveram seus direitos políticos. Sem dinheiro. É interessante o detalhe, porque a conta estava no nome dele. Ai. Isso é um detalhe muito interessante. Isso é uma lição para toda mulher. Isso é uma lição. As mulheres achavam isso normal. A conta estava em nome dele. Então, quando ele viajou, e a conta, eu fiquei sem acesso à conta. Então eu não tinha dinheiro. E o que você fez? Eu fui para uma casa de estudantes, onde eu me escondi, porque eu estava sendo procurada pela embaixada também, até que me encontraram lá e me chamaram dizendo que tinham recebido uma carta do Miguel. Enfim, boa notícia, Miguel vivo, uma maravilha, queria ler a carta, fui à embaixada. Eu cheguei lá, fui presa dentro da embaixada. Mas não tinha carta nenhuma e tinha uma comissão de inquérito me esperando com um coronel, um major e um diplomata. Me interrogaram durante 12 horas e quando eu saí da embaixada, consegui sair porque um colega me esperou do lado de fora, ficou esperando. Eu imediatamente, no dia seguinte, eu fui aconselhada por um advogado que eu fui ver a pedir asilo, e foi o que eu fiz. A Rosisca, então, conseguiu bolsas de estudo para ela e para o marido também, o Miguel, que àquela altura tinha sido solto e tinha fugido do Brasil e já estava de volta em Genebra. E na universidade onde ela estudava, ela fez uma amiga suíça que convidou ela para ir a uma reunião feminista. E essa reunião mudou a vida dela. E eu fiquei absolutamente fascinada, né? Foi um momento, assim, de encantamento, porque ali era um grupo muito pequeno, mas mulheres do mundo inteiro que viviam em Genebra pelas mais diferentes razões, e ali se falava de tudo aquilo que eu sentia e nunca tinha posto em palavras. Falava de tudo aquilo que era proibido sequer pensar e que eu sentia. Enfim, experimentava-se uma liberdade de pensamento. Quais eram os temas que eram discutidos nesse grupo? Relações conjugais, problemas de todo tipo nessas relações, a falta de liberdade, a discriminação, o assédio, a violência, todos esses temas que depois se tornaram uma pauta do movimento feminista global, aborto,
Tudo isso eram temas que ali se discutia com a mais absoluta tranquilidade. Isso é que era fascinante, é que não era absolutamente uma teoria. Era em primeira pessoa, eram histórias de vida. Não eram questões pessoais minhas, eram questões das mulheres. E como nós éramos mulheres do mundo inteiro e de gerações diferentes, ficou assim uma amostra muito representativa de que isso seria um problema real e global. E aí, muito rapidamente, isso passou a se chamar um movimento feminista. Mas que no momento era uma coisa, um encontro de mulheres. Na verdade, foi esse pequeno grupo que fundou o movimento feminista suíço, né, de que eu fiz parte. Né? Então, você disse no começo que eu trabalhei em 2 movimentos, é verdade, quer dizer, o movimento suíço eu fundei praticamente com um grupo internacional, né? Pouquíssima gente, né, no começo, depois se tornou um movimento muito grande, muito importante. Obtivemos, inclusive, o direito de voto. Pois mulheres, isso que eu ia te perguntar. Tinha, né? Foi em 71 que as suíças que veio o direito de ganharam voto. o sufrágio? Exatamente. Que coisa louca. Pois é, mas, na verdade, eu sei por quê. É porque na Suíça é votação direta, né? É plebiscito. E plebiscito é muito mais difícil de você fazer passar uma coisa do que através de representação. Portanto, era uma coisa que tinha que ser aprovada pelos homens. Passou em 71 e houve uma grande festa de que eu participei. E era uma época muito intensa, né? Cheguei na Europa logo em 69, como eu te disse, um ano depois de maio de 68. Quer dizer, maio de 68 fervia ainda. Então, o movimento feminista veio no rastro de maio de 68. Né? Esse movimento, esse elan libertário que começou o movimento de 68. Né? E aqui no Brasil, quando vocês voltaram para o Brasil, suponho que vocês tenham votado na anistia, quando teve anistia? Eu votei quando houve anistia. E aí você começou a participar também do movimento feminista aqui no Brasil, né? Exatamente. E era muito diferente do suíço, ou era parecido? Tinha características muito parecidas. Por exemplo, o uso da primeira pessoa como instrumento de contato entre as mulheres, né? Quer dizer, nós falávamos em primeira pessoa. Todas. Nesses grupos? Nesses como grupos. O grupo que você aqui chamávamos grupos de consciência. E minha irmã fazia parte, minha irmã foi uma grande feminista, Mariska Ribeiro, foi uma grande feminista, e ela fazia parte desses grupos juntamente com outras, como sua mãe. Só explicando, minha mãe é Branca Moreira Alves, também é uma das fundadoras do movimento feminista aqui no Brasil. Exatamente. Junto com a Mariska, irmã da Rosisca, e muitas outras. E muitas outras. E, bom, eu cheguei, encontrei esse grupo, para o qual eu fui levada, interessantíssimo. Já era um grupo bem mais amplo, naquele momento ela já tinha... Já era final dos anos 70, né? Elas já tinham ocupado espaço... 79, né? Então já tinha uma longa trajetória, né? Um movimento que estava pegando fogo, né? Estavam fazendo coisas muito engraçadas. Vocês tinham muitas passeatas, né? Conta um pouco das passeatas. Pois é, as passeatas, nós íamos vestidas com todos os estereótipos da mulher. Né? Então, eu e minha irmã fomos de normalistas. Né? De sainha, meinha, 3/4? Fomos na Casa Matos, compramos um uniforme. Olharam para nós como loucas, chamamos um táxi, o chofer de táxi nos olhou como loucas. Havia uma solteirona, havia uma outra de prostituta, havia uma outra de debutante, enfim. A minha mãe, a Branca Moreira Alves, ela tem uma fantasia que ela usou mais de uma vez, que era de príncipe encantado. Em que, com umas calças bufantes e uma coroa na cabeça, e ela carregava um cartaz dizendo: procura-se uma princesinha para lavar, passar e cozinhar. É isso mesmo, era nessa linha, era tudo nessa linha. Vocês tinham muito senso de humor, né? E as passeatas eram verdadeiros blocos carnavalescos, quer dizer, não era, isso é que eu adorava. O movimento feminista aqui no começo conta tudo que
se difundiu sobre ele, que eram umas mulheres horrorosas, mal amadas, histéricas, feias, pavorosas. Sem senso de humor. Sem senso de humor, né? Taradas, enfim, todo tipo de... Nos chamavam de tudo que você possa imaginar. Na verdade, era uma mistura de carnaval com surrealismo. Era extremamente divertido e muito eficaz e muito corajoso. Na muito época, corajoso. Assim, nossa. Porque, na verdade, nós enfrentamos eu diria, a coisa mais difícil de você enfrentar, que é o ridículo. A arma contra nós foi o ridículo. Vocês são umas ridículas. Vocês são umas mulheres frustradas, umas mulheres que não deram certo. Era um tratamento muito humilhante, né, contra essas mulheres que não eram nada disso. Nós éramos mulheres muito bem-sucedidas, não era nada daquele estereótipo horroroso. Então nós íamos fantasiadas com os estereótipos que nos eram atribuídos, nós íamos assim, noiva, jogava o buquê, em frente ali à Assembleia, jogando buquê. Debutante. Jogando buquê para a massa, que aí juntava uma massa em volta, jogava o buquê para até noiva grávida. Festa de São João. Noiva também. Grávida. É a contribuição da festa de São João, né? E aí, então, como foi que você passou desse movimento feminista libertário para a questão da mulher no mercado de trabalho? Eu sempre trabalhei em projetos voltados para as mulheres. E em 95, eu fui ser presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. E lá, eu percebi, andando pelo Brasil inteiro, que as mulheres tinham um papel fundamental na sociedade brasileira. Elas trabalhavam imensamente. Se o país estava de pé, devia-se às mulheres. Num trabalho gratuito, no trabalho voluntário, que era típico das mulheres, o voluntariado. Carregavam as famílias nas costas. A família brasileira era uma mulher e seus filhos, a maioria das que eu encontrava, sobretudo nas classes mais pobres, era uma mulher e seus filhos, e não tinham ascensão nenhuma profissional dentro dos seus lugares de trabalho. E o que você percebia é que elas tinham vidas que não cabiam em 24 horas. Então, era tão fácil detectar isso que eu comecei a perceber que nós mesmas, e eu percebia isso na minha própria vida, tínhamos entrado no mercado de trabalho e tínhamos pisado no que eu chamei na época de armadilha da igualdade, né? Que era assim, o mercado de trabalho nos recebia como um grande favor. Nós cometíamos uma imensa transgressão. Nós de querer trabalhar. Nós estávamos querendo mudar uma ordem do mundo. Então, isso era uma coisa que não era nada bem visto. Então, se você quer trabalhar, muito bem, você venha, eu acolho você aqui, você vai trabalhar, mas você será exatamente como um homem. Você não chegasse lá falando de família. No emprego. O primeiro lugar... Não chegava no emprego falando de família. Foi num jornal em que eu entrei, a primeira pergunta que me foi feita foi: você é casada? Sou. Tem filhos? Não. Mas vai ter logo, então não serve. E eu então disse: não se preocupe, eu não terei, não é a menor hipótese. Entende? Então, essa era a sua concessão ao mercado de trabalho, prometer que você não ia ter filhos. As mulheres aceitaram condições absolutamente inaceitáveis, porque elas falavam do lugar da transgressão. E os outros falavam do lugar da concessão. Eles estavam nos concedendo um lugar, nos fazendo um favor. E nós estávamos transgredindo. Então, nós aceitávamos qualquer condição. Em suma, no trabalho nós dizíamos: você não vai nem perceber que eu sou mulher. Em casa nós dizíamos: você não vai nem perceber que eu saí. E as mulheres o que faziam? Tentavam resolver essa ambiguidade, né? Respondendo de uma maneira também ambígua, quer dizer, ficando entre dois mundos, e o dia tem 24 horas. Ficava-se tentando resolver uma questão que é uma questão social dentro da família. Cada família achava que aquilo era um problema dela, família, e não um problema social. Aquilo era um problema de todas as famílias e não tinha solução.
Foi por isso que eu escrevi o Reengenharia do Tempo. Por que não tem solução? Porque o dia tem 24 horas. E você tinha um mundo construído em cima de uma partilha de responsabilidades em que o homem era o provedor e a mulher era responsável pela família. Família, entenda-se, não é só filhos e marido, não. É o sogro, a sogra, os doentes, todos os frágeis, todos aqueles que precisam de acolhida, que precisam de socorro. As mulheres eram responsáveis por tudo isso, né? Em cima disso, colocavam um emprego, em geral, a tempo integral. Então, isso se tornava uma coisa impossível. E acho que até hoje é uma situação que está muito presente. Ora, quando eu escrevi esse livro, as mulheres já eram 40% do mercado de trabalho no Brasil. Tinha havido uma verdadeira revolução invisível no Brasil e o mercado de trabalho não tinha tomado conhecimento desse fato. E você acha que hoje em dia tomou conhecimento que não. No mercado de trabalho alguma coisa mudou? Eu acho que existem casos. Quer dizer, existe, isso sim, um movimento de modernização. Eu acho que essas ideias começaram a ser debatidas. Eu mesmo tive essa experiência, eu fui consultora de várias empresas para ajudá-los a fazer uma reengenharia do tempo. E não por acaso, porque essas empresas, e é isso que eu acho interessante, perceberam que estavam perdendo os seus melhores quadros ou para doenças graves, como o infarto, por exemplo, ou para desistência. As mulheres que desistiam. Eu acho que há um desperdício imenso de vida em tudo isso. A sociedade brasileira não escapa de ter um debate muito mais amplo sobre isso. E o debate é o seguinte: qual é o sentido que se dá à vida privada? Já sabemos tudo sobre a vida do trabalho, já se escreveu tudo sobre isso, mas a vida privada é uma zona de sombra. É uma coisa de que não se fala, que não deve contaminar o mundo do trabalho. Isso é uma ilusão. Contamina, certamente. A outra coisa é reconhecer que a vida privada é, até mesmo para as empresas, a base sobre a qual elas se constroem. Porque as pessoas que vão trabalhar lá foram ou deixaram de ser educadas dentro de casa. Então, que veja bem. Todo mundo foi criança, né? Veja bem, era isso que eu ia dizer. É incrível, porque quando se diz assim, as mulheres tiveram uma participação pífia na civilização, não inventaram nada, não fizeram nada, só inventaram os seres humanos. Não construíram nada, só construíram os seres humanos. Quer dizer, nasce um bicho, nasce um bichinho selvagem e com 7 anos, quando se entrega à escola, já está construído. O nó não é se é uma mulher ou se é um homem. O nó é que a vida privada existe. Ela existe, ela é consumidora de tempo, é consumidora de atenção. E quando você fala vida privada, em geral as pessoas falam só no trabalho doméstico, mas não é só o trabalho doméstico. É a construção afetiva de um ser humano. Como é que você constrói uma criança? Essa questão, eu acho que é uma questão nevrálgica. E isso serve, evidentemente, de pretexto. Quer dizer, contratar uma mulher é uma chatice, porque ela vai trazer problemas, porque ela tem vida privada, porque ela vai engravidar, porque ela vai tirar licença maternidade. Enfim, todas essas questões que acabam não respeitando o verdadeiro debate, que é saber, sim ou não, a humanidade é feita de 2 sexos. E ela é feita de 2 sexos e um dos sexos engravida. Isso não tem um preço no sentido de que se precificam as coisas, mas isso tem um valor a ser reconhecido. Essa questão tem que ser debatida à luz dessas realidades que nunca são ditas. Essas realidades não são ditas. É como se isso não existisse, né?
Só esse mundo em que nós vivemos é que acreditou que Eva nasceu de Adão, entende? Quando todo mundo via as mulheres parindo, todo mundo via, mas não é? No entanto, todo mundo sabe como funciona o nascimento dos bebês. Todo mundo via, sabia que era assim, mas a mulher nasceu de um homem. Quer dizer, é uma negação ancestral, né? É uma negação ancestral da existência das mulheres, do valor das mulheres. É isso. Muito obrigada, Rosisca, por ter vindo aqui falar com o Maria Vai com as Outras. Muito obrigada pelo convite. Gostei muito de conversar com vocês. Como eu disse, esse aqui é o último episódio dessa primeira temporada, mas não desassinem o feed do Maria, porque vem por aí episódios bônus muito legais entre uma temporada e outra. E também, para quem não está lá ainda, entrem no grupo do podcast no Facebook, que se chama apropriadamente Maria Vai com as Outras. Eu vou ler aqui trechos aqui de 2 e-mails que a gente recebeu. Um de uma universitária de 19 anos chamada Gabriela, que é feminista, e ela diz o seguinte: num ambiente em que a maioria das minhas amigas, eu inclusa, ou defende o feminismo radical ou alguma variação dele, é muito importante para mim que eu coloque meus pés no chão e tenha uma visão real de como é visto o papel da mulher no mercado de trabalho e como é visto o próprio feminismo pelas mulheres brasileiras que eu penso defender no meu discurso. E aí ela comenta que os episódios favoritos dela foram Mulheres na Política e Sexo como Ganha-Pão, e que ela saiu por aí discutindo a vida da Cátia Abreu com quem quisesse ouvir. A gente recebeu também um outro e-mail do Felipe Ribeiro, que disse o seguinte, aspas, acho que o programa possui um grande mérito, que é trazer o tema feminismo sem radicalismos. Confesso que, como homem, sempre fiquei um pouco receoso com os discursos feministas, em razão do extremismo de algumas ideias. Por outro lado, desde que a minha filha nasceu há 3 anos, venho lendo bastante sobre o assunto e compreendido cada vez melhor as injustiças de gênero presentes em nossa sociedade. E, nesse sentido, acho que os relatos que ouvi nesse podcast refletem uma visão bem mais ponderada do feminismo e, por isso, capaz de levar essa discussão a muito mais pessoas. Nesses 2 e-mails, os 2 falam da visão ponderada do feminismo e só para dizer aqui que não é só a gente aqui no Maria Vai com as Outras que pensa assim, né? Tem muita gente que pensa assim. E, Felipe, entra lá no grupo do Facebook para você ouvir as outras pessoas e você vai ver que tem muita gente, muita gente que concorda com a gente e acho que você vai ficar contente. E antes que a gente já comece a sentir saudade dessa convivência aqui no Maria Vai com as Outras, vai lá na nossa comunidade no Facebook, onde a gente continua o papo. Lá as pessoas compartilham dica de leitura, filme, comentam cada episódio, dizem o que acharam, outros respondem, tem um debate bem legal acontecendo lá. E é lá também que a gente vai poder adiantar para vocês o que vem na próxima temporada. E também nos episódios bônus que a gente vai lançar entre uma temporada e outra. Maria Vai com as Outras é dirigido pela Paula Scarpim e produzido pela Luísa Miguel e pela Mari Faria. Temos a colaboração da Isabel Scorza e a distribuição da Kellen Moraes. A gente grava no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro e a finalização do João Jabassi. Eu sou a Branca Viana. Obrigada e até a próxima.